O que as escolas particulares não querem que as famílias de pessoas com deficiência descubram? Eu estou cansado de ver pais e mães de pessoas com deficiência, de crianças com autismo, aí passando raiva, sendo humilhados, constrangidos, tá? Sempre na tentativa de escolher, de colocar a criança numa boa escola, né? Uma escola que receba os seus filhos com o mínimo de dignidade. Gente, as situações de desrespeito, elas são inúmeras. E aqui falando especificamente das escolas particulares, tá? Claro, tem raras exceções, tá? Não estou falando de forma generalizada, mas em sua grande maioria, a gente tem visto aí na prática pessoas com deficiência e famílias sofrendo violação de direito no que tange ao acesso à educação inclusiva de qualidade. E as desculpas esfarrapadas são as mais diversas. É por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, porque eu vou ensinar para essas famílias o que é que as escolas particulares, na sua maioria, não querem que elas descubram, tá? E como é que vocês vão agir diante de situações aí de desrespeito, de discriminação, muitas vezes de violação aí de direitos, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Elton, eu sou advogado, especialista em direitos das pessoas com deficiência, tá certo? Vamos lá então. Gente, o capacitismo e a discriminação, quando eles não são escancarados por parte das escolas, eles acontecem aí de forma velada, tá? Muitas das vezes numa frequência absurda. É muita desculpa que essas famílias recebem, gente, vocês não têm noção. É a falta de vaga, ô mãezinha, eu vou dar uma olhada, se tiver vaga, estou esperando uma confirmação, te ligo amanhã. Né? Olha, mãezinha, a situação é a seguinte, eu não vou ter estrutura para receber essa criança aqui. Talvez seja melhor você ir em outra escola, né? E por aí vai as desculpas que as famílias vão recebendo. Olha, tem uma lista de espera, tá? Assim que chegar na vez do seu filho, a gente entra em contato. Olha, vai ter um processo seletivo. Mesmo sendo a criança com autismo, ela vai ter que passar pelo processo seletivo e se ela for selecionada, ela pode entrar. E por aí vai, gente. Vocês não têm noção do tanto de desculpa que acontece e as famílias ficam muitas das vezes a ver navios sem saber que providência tomar. Enquanto a discriminação, o preconceito, a barreira ali criada, né, pelas instituições de ensino, elas continuam acontecendo e têm que ser derrubadas, tá? Então, olha só, por exemplo, nesta semana viralizou na internet um vídeo gravado ali pela Verônica, né, do Instagram Faxina Boa, uma influencer, e ela retratando ali a negativa velada de matrícula que ela teve do filho com autismo. Ela já tinha contratado, efetuou os pagamentos antecipados, na hora de preencher a ficha, ela, né, colocou a informação que o filho tinha autismo e do nada, a escola disse que, olha, não tinha mais vaga, né? O tempo que levou o contrato, enquanto fazia a negociação, a vaga sumiu, né? Infelizmente, isso acontece de forma reiterada. Nós já trabalhamos aqui no escritório em diversos casos dessa natureza. Caso semelhante a esse que aconteceu com a Verônica, a gente tem casos em andamento. É incrível como que isso acontece, né? E não é só com autismo, não. Isso acontece com síndrome de Down, isso acontece com diversas deficiências, principalmente quando aquela deficiência ela vai demandar, né, algum tipo de recurso especializado por parte da escola. Seja um profissional, né, de apoio com uma especialização específica, né? Seja ali algum tipo de adaptação que aquela escola vai ter que promover, né? Isso está incluído, né? Devia estar incluído aí no custo operacional de quem pensa em ingressar no mercado, né, de educação, mas infelizmente não, eles acham que vai ser um gasto a mais por conta daquela criança, né? E aí acontecem as mais diversas barreiras que a gente tem visto aí, né? Barreiras atitudinais, barreiras de inclusão mesmo, que impedem que aquela criança seja recebida com dignidade na escola. E aí a gente tem que atacar isso, tá, pessoal? Porque eu vou ensinar para vocês, na verdade, vou ensinar o que é que essas famílias, o que é que as famílias têm que ter noção. O que é que as escolas particulares não querem, gente, que as famílias descubram. Eu vou falar de forma bem didática aqui, é uma questão de direito, mas eu vou explicar que é uma promessa que a gente tem aqui no canal, que é facilitar a linguagem, falar de forma clara e didática para quem precisa. Então, olha só, de um lado nós temos
a escola como fornecedor, do outro lado nós temos ali a família, né, como consumidor, ou seja, é uma relação de consumo, mas é uma relação de consumo que ela é especial, digamos. Por quê? Porque vão incidir ali normas de direitos do consumidor, né, normas de proteção consumerista, como também normas de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, normas de direitos e garantias das pessoas com deficiência. Isso faz toda a diferença na hora que a gente está combatendo ali uma violação de direitos. Por quê, pessoal? Porque numa relação de consumo, né, a gente está trabalhando, por exemplo, numa ação que envolve uma questão de direito do consumidor, tem a regra que prevalece ali a inversão do ônus da prova, ou seja, normalmente no direito, quem alega que sofreu uma violação de direito, ela tem que provar aquilo ali, né? Mas quando envolve uma relação de consumo, a gente tem a possibilidade de inverter essa obrigação de provar, porque muitas das vezes, né, o consumidor ele está numa situação que a gente chama de hipossuficiência, é mais difícil para ele produzir a prova. Muitas das vezes a escola ela tem toda a documentação ali, ela que é capaz de provar que tinha ou não tinha vaga, né? A escola é que tem os elementos ali para poder provar que houve ou não houve determinado tipo de discriminação que a família está alegando, então é meio complicado para a família. E isso tem se consolidado judicialmente, bom, pelo menos, né? Já temos decisões reiteradas dos mais diversos tribunais, inclusive posicionamento já validado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo nosso STJ, tá? Determinando que, olha, nessas relações de consumo que envolvem criança com deficiência, né, em situação de ações indenizatórias, por exemplo, que discutem discriminação, a obrigatoriedade de provar é a escola. Não é a família que tem que se virar no desespero para poder provar que foi feito um PDI errado, né, um plano de desenvolvimento individual foi feito errado, ou sequer se foi feito, né, se a escola promoveu de fato ali todo o atendimento educacional especializado que essa criança tinha direito, essa escola ela tinha um controle transparente da existência ou não de vagas, né, para poder virar para essa família e falar que não tinha. Então, dentro de um processo judicial, a escola, via de regra, ela vai ter a obrigatoriedade de provar. Mas isso não quer dizer que a família não tenha nenhum ônus, não, pelo contrário. E aí é que entra o que eu vou ensinar aqui para vocês agora, né? Gente, tem que ter uma estratégia, tá? Na hora de se comunicar com a escola. Por quê? Porque você vai levantar ali indícios já, você já tem que ir vacinado, né? Você já vai levantar indícios, elementos ali de convicção, porque se acontecer de você sofrer alguma violação de direito, se acontecer do teu filho, da tua filha, ter ali a dignidade dela cerceada, porque não estão querendo receber ela na escola, porque estão fechando as portas da inclusão para você, você tem que ter alguns elementos de prova já, para que você possa buscar ali a reparação de direito. A não ser que você vai ser mais um pai, mais uma mãe que vai deixar para lá. Não pode. A gente tem que tomar providência sempre que for necessário para poder fazer valer a dignidade das pessoas com deficiência. Então, olha só, na hora de entrar em contato com a escola, muitas famílias têm dúvida. Ah, será que eu falo que meu filho tem uma deficiência ou não falo? Como é que eu faço, hein? Gente, olha só, se você vai matricular uma criança, você liga para a escola e fala assim, oi, é da escola tal? Deixa eu te falar, eu estou querendo matricular meu filho e ele é negro, tem algum problema? Você fala isso? Hein? Ah, meu filho é branco, meu filho é gordo, meu filho é magro. Por que você já vai ligar para a escola, vai chegar lá de boca e já vai chegar falando, olha, eu tenho um filho com deficiência? Não, você tem que ter estratégia, infelizmente. Enquanto a sociedade não tiver madura o suficiente para lidar com essas condutas capacitistas que a gente tem que derrubar, a gente tem que ter estratégia para poder negociar a afirmação de direitos. Infelizmente é desse jeito. Então eu ensino para vocês a estratégia. Olha só, vocês têm que entrar em contato com a escola sempre por escrito. Primeiro contato, registra tudo, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, e de cara já chega perguntando, olha, se tem vaga para determinado turno, para determinado período e horário, já chega perguntando tudo. Por quê? Porque você não vai dar margem para a escola depois mudar de ideia e falar que não tem vaga, entendeu? Então você já defina dentro do seu planejamento de vida e tal, olha, eu quero uma vaga para o maternal na parte da manhã, ou quero uma vaga para o ensino fundamental na parte da tarde, ao ensino integral, não sei, você que define, né? Mas quando você chegar documentando para a escola, faça isso por escrito.
Primeira pergunta que você faz para saber se tem vaga. Por quê? Porque se tiver vaga, não interessa a deficiência. A escola é obrigada a efetuar a matrícula, tá? Ela não pode negar a matrícula em razão da deficiência. Agora, se não tiver vaga, de fato, ela não tem como, né? Ela não é obrigada ali a receber, a criar uma vaga para criança com deficiência. Não, ela não é obrigada a isso. Então, é aí que as escolas, muitas das vezes, acabam maquiando ali a falta de inclusão. Então, pessoal, vocês têm que ficar atento a isso. Faça esse registro, documente isso ali pelo WhatsApp ou por e-mail, já de cara para saber se tem vaga ou não. E aí, depois que você for lá, for conhecer a escola e tal, você tá documentando toda a negociação, na hora que você for fazer a matrícula, vai ter uma ficha onde você vai colocar todas as características ali da criança, né, do aluno que está sendo matriculado. E em algum campo você vai colocar uma observação com as necessidades específicas que aquela criança tem. Se vai precisar de profissional de apoio, se vai precisar de algum tratamento específico, de algum tipo de adaptação, né, ele, em razão da deficiência. A deficiência é uma condição humana. Você não tem que ficar escancarando isso toda hora só para poder... na hora de tentar fazer uma matrícula na escola. Não, pessoal, não. Tem que ter essa atenção, tá? Por favor. Então, é uma questão de estratégia. Documente sempre por escrito, porque você tem que ter uma pastinha preta, né? Já ensinei a galera. Quem me segue nas redes sociais, quem acompanha o canal do YouTube, já sabe que família de pessoa com deficiência tem que ter uma pastinha preta, né? Tem que estar bem documentado ali, porque isso vai fazer toda a diferença em caso de violação de direito e que você precisa ali tomar alguma providência, tá bom, pessoal? Vocês têm que fazer isso. Lembrando que toda e qualquer violação de direitos das pessoas com deficiência ali, dentro dessa relação de consumo, ela produz efeitos antes, durante e depois da relação. Por exemplo, quando você está ali negociando com a escola uma matrícula, você está no que a gente chama no direito de fase de pontuação contratual. Você está negociando. Ali já está incidindo, sim, normas de proteção, tanto do consumidor quanto de proteção aos direitos da pessoa com deficiência. Então, se acontecer a discriminação na negociação, antes da matrícula ser celebrada, aquilo ali pode gerar, sim, repercussão. A negativa de matrícula, ainda que velada, ela pode, sim, gerar repercussão para a escola, seja civil, tá? Em relação a danos morais, por exemplo, se for o caso, em relação a danos materiais, caso você tenha tido algum gasto ali, né? Você teve algum prejuízo financeiro, achando que você ia colocar o teu filho naquela escola e não pôde colocar, né? Além dessas repercussões que podem acontecer administrativas contra aquela escola, né? Isso pode gerar repercussão junto à Secretaria de Educação, junto ao Ministério Público, né? Isso pode implicar na concessão da licença de funcionamento daquela escola, tá bom? E se for por parte de algum profissional caracterizando discriminação, isso pode gerar até crime de discriminação em razão da deficiência, tá? Com todo o amparo que nós temos aí na nossa LBI, na nossa Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? Então fiquem atentos, pessoal, não aceitem esse tipo de conduta, tá? Essas desculpas esfarrapadas. Para quem segue a gente aqui no canal, para quem conhece o nosso trabalho, já fica vacinado e já fica alerta. Se documente, faça o máximo de provas documentais possíveis. Família de pessoa com deficiência não negocia com escola particular por telefone, de boca, não. Se tiver que comparecer até a escola, pega testemunho no local, faça o que você tiver que fazer, mas não deixa o direito do seu filho, da sua filha, ser violado e não fique inerte, tá? As famílias, muitas das vezes, infelizmente, pessoal, me dói falar isso, mas tem culpa nesse processo de educação que a gente faz com a sociedade em geral. Porque quando a família se cala, quando a família não toma providência, ela deixa com que o capacitismo domine, ela deixa com que a discriminação ela continue. Então, a providência ela tem que ser tomada. A gente não pode se calar diante desse tipo de situação. Tá bom, pessoal? É isso aí. Seguimos aqui firmes, sempre em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.